E aí, mais uma vez, mais um programa sem paixões. Aqui não tem paixão, aqui é coerência, conversa. É um quadro novo do podcast, sabe o quê? E se quiser participar também, comente, mande seus comentários. Mesmo um e-mail, cara, que tem algum assunto que você quer falar e tá com receio, porque aqui a gente não tem paixão por nada, não. A gente fala o que tiver que falar. Não tem ideologia política, não tem ideologia religiosa. Estamos aqui para comentar assuntos do dia a dia, do cotidiano. Já me conhece, sou o professor Altair Jaguar Prado. E esse quadro era uma coisa que eu queria muito, porque você pode conhecer um pouco mais do entrevistador. E também saber um pouco mais a opinião da gente desse mundo, né? Somos formadores de opiniões. E aqui eu trago de novo o Flávio. Tudo bem, Flávio? Beleza. Hoje vamos falar de um outro assunto. Não se esqueça, faça a sua doação para o Rio Grande do Sul. Na Muito sua cidade, importante. busque um lugar que aceite doações, tá bom? Veja uma conta, depois coloca lá na descrição. Sim, a gente vai colocar alguma coisa. Pode fazer doações. E não se esqueça, o que não serve para você, não serve para o outro. Não vá doar sapato rasgado, calça rasgada, blusa estourada. Não serve para você, não serve para o outro. Coloque no lugar do outro, né? Não é descarte. É o que você usa e faria bem para uma pessoa, tá, gente? Isso é consciência, tá bom? Porque eles estão tendo o trabalho de separar e depois de recolher esse lixo. Já tá cheio de lixo lá. Ele vai ter mais um lixo. Pois é, por favor, exatamente, né? Falou tudo. Eu queria falar hoje... Ainda tem essa coisa, né? Se Pode você... Quando você vai doar uma peça de roupa de um seu bebê para outro bebê, você não doa rasgado. Não, e lavada, cheirosinha. Lavado, cheirosinho. Então acho gente, que é a mesma coisa. Agora né? você vai assim, além dos lixos que eles vão ter que fazer o descarte, separar, ainda tem mais um lixo que tá vindo de descarte. Ah, Flávio, isso é palhaçada. Dá, né? Flávio, vamos falar dessa tragédia um pouco do Rio Grande do Sul em poucos minutos, né? Ainda, né? Ainda. É um assunto assim, que vai ficar muito tempo. O que aconteceu? Foi um fator surpresa. A meteorologia explica que tem uma massa, até aqui em São Paulo tá quente ainda, não esfriou porque tem essa massa que não deixa subir e a chuva não pode subir. O que acontece? Toda a chuva que era pro Brasil, pum, caiu lá. Uhum. E assim, virou. É o corredor, né? Dá um estado de guerra. É um estado de guerra. Ferrado, ferrenho. Só que daí a gente começa a ver algumas coisas. Eu tô começando a ver oportunismo, negligência. Eu começo a ver gente que, assim, que tá ajudando mesmo. A gente até brinca, o velho da van, ele tá realmente acho ali. que é até bom a gente falar disso. Porque exatamente. O velho da van, ele pegou, não sei também, mas assim, a gente chama de velho da van. O nome dele é Luciano. Luciano Hang, da van. O Felipe Neto, quero falar. Tenho minha total... não gosto da forma que ele lida muitas coisas da vida dele, mas a gente tem que falar disso e louvar. O Whindersson Nunes também. O Whindersson Nunes, foi fera, fantástico. Puta ideia. O Nego Di tá ajudando pra caramba. Ai, que né? legal. Apesar da postura dele, fora isso, também é duvidosa. Tá ajudando. Mas assim, não importa, a gente tem que abraçar, a gente tá empurrando, o mesmo barco, sabe? Não importa se você gosta ou não da pessoa. Vamos louvar. Esquece isso. Né? Eu acho que nessa hora que a gente não pode ter paixões por esquerda, direita. Porque essas pessoas querem mídia. Sim. Isso, Sim. Pablo Marçal também é outra pessoa assim que tenho minhas desconfianças também. Muita coisa que ele fala faz sentido, outras não. Então assim, mas está ajudando. Concordo com você. Está ajudando. Entendeu? Tá ajudando, é o que importa agora. Mas eu concordo com você. O que ele assim, pensa. se a gente começar a pensar, comentários que eu ouvi. São seres humanos, Flávio. Vamos começar assim. Além de serem seres humanos, animais, que eu tenho cachorro, se acontecer uma coisa com meu cachorro, ia ter seres humanos. Somos brasileiros. Então, assim, a gente precisa manter essa unidade nacional. Então, assim, é um dos meus. É um dos meus compatriotas. Então, não vou ajudar. Aí vem os comentários. Se fosse na Bahia, não tinha acontecido nada. Eu não vou ajudar, não ajudar na Bahia. Ou seja, eu coloco ideologias, geralmente partidárias. Porque isso não é orgânico. Não é do povo pensar desse jeito. Mas por quê? Povo brasileiro, tá? Brasileiro. Eu vou te falar isso. Quando você vê grupos militantes de ambos os lados... lança uma narrativa e essa narrativa começa a ser transferida para o povo e replicar em rede social. E o povo ele WhatsApp. É um espelho, ele vai copiando. É uma máquina de cópia. Então, assim, porque o povo brasileiro, muitos vão na massa, vão na linha, na casinha que a gente estava falando até no outro episódio anterior. E eu fiquei pensando uma coisa que foi muito interessante disso, que então, por o Sul nunca ter ajudado o Nordeste, então o Nordeste não vai ajudar o Sul? Será que não ajudou? Eu sei que aqui... Será que o Sul não ajuda o mundo inteiro? Sim, só que se prepara. O arroz vem de lá. Eu ouvi falar que vai subir. Vai subir. Não tem
vai estar escasso. Pois é. Só que assim, eu acho que a gente vive num país dividido. Sul, sudeste, centro-oeste, norte, nordeste. E não é só norte, sul. Não é mais. Não Tem umas é o 5 Brasil. divisões, pelo Ou seja, menos, aí. geograficamente e pela Constituição Federal, é um país indissolúvel. Sim. Dom Pedro I, Dom João, depois manteve a unidade nacional. Imigrantes. Tá. Geograficamente eu vou dizer, Flávio, porque se a gente for ver, nós temos vários Brasis dentro de um Brasil. Sim. Por exemplo, eu falo, você não se põe no lugar, a empatia, se fosse a sua casa, o seu cachorrinho, a sua filha, você tem 2 filhas, se fosse um filho meu atolado, como é que você não ia se pôr no lugar? Peraí, não ter como pegar comida. Aí começa as pessoas, que nem aconteceu lá com o Black Lives Matter, começaram a roubar as coisas, quebrar as coisas. Começou também a estar tendo isso agora nos mercados. Você vê sua casa, o tetinho, você não tem pra onde ir. E você fala, é meu povo. É meu povo. O que você fala disso, Flávio? Porque a gente tem que comentar sobre isso, né? E muito mais civis ajudando do que o próprio governo. Então, é o que a gente falou também no outro vídeo. Alguém chega e fala assim na rede, não, mas o governo mandou 1 bilhão. Como? Sim. Acho que a gente tem que bater nisso. Como está ajudando? Porque a gente não vê, cada um tem um celular na mão. Sim. E tranquilamente você filma o que está acontecendo ali. E não é uma conspiração dos gaúchos contra a mídia oficial ou contra o governo. Se você pegar o mapa de votantes, tá pau a pau ali, que é esquerda e direita. Como assim o Sul tem que ser esquecido, não ajudado? Então, assim, não faz sentido você ficar colocando a política nunca ajudaram a Bahia porque eu vou... Não, para! É um país, é uma nação. E assim, você colocou aqui uma coisa que é verdade. É fato, viu, gente? A Marinha, o Exército, a Aeronáutica não tá tendo aquela ajuda tão esperada como era antes. Exato. A gente não trabalha aqui com eu acho que não, tá? Já vamos deixar uma coisa aqui bem clara. A gente, antes de entrar nesse programa, né, Flávio? A gente estudou, a gente leu, a gente pesquisou. E se errar uma hora, vamos retratar sem problema nenhum. Não há sem problema. medo Imagina, eu sou um educador, eu aprendo com educação. Então, se eu estiver errado e você me provar que eu estou errado, vai vir um lindo pedido de desculpas tranquilo e eu vou aceitar como verdade. E com educação, né? Porque eu acho que educação, tá faltando assim, educação nesse país. Aqui estamos né? falando de educação. Ninguém está falando mal de ninguém. Exponha o que você quiser. Você está livre para fazer isso. É isso aí. Mas seja uma pessoa educada. Porque, educação, como se fala, gentileza gera gentileza. E o seguinte, se escrever errado, a gente não vai ler. Sim. Brincadeira. Assim, dependendo do contexto, se é uma pessoa muito humilde... que tem gente que não sabe escrever e quer opinar de algo muito complexo. Mas só vai opinar porque ouviu e não leu, não se aprofundou, então vai opinar, só vai poluir o ambiente. Opinem lá com fatos. Me traga a fonte, o fato, porque eu vou estudar. Eu não sou de não estudar. Então, eu vou rebater. A gente estava falando da tragédia ainda. Isso, vamos lá. Eu só queria levantar outra situação aqui. Pode né? falar. A ministra do Lula, por exemplo, a Aniele Franco. Sim. Ela... Aí as pessoas vão falar, mas isso é fake news. Não, não é fake news. Onde a fumaça, fogo também. Né? É bom olhar e checar porque isso aconteceu. De ela querer que dessem prioridade na ajuda para ciganos e quilombolas. Gente, você que é de esquerda, né? Você que consegue pensar com o seu cérebro, não com o cérebro dos outros... Isso faz algum sentido? Então, aí tem 2 visões que eu perguntei para 2 pessoas ontem. Eles são considerados os mais... Todos lá... Todos. Não, só que acontece. Aí que eu vou chegar no ponto. Se a gente for olhar, eles são considerados os mais vulneráveis. Então vamos trabalhar isso. Só que, Flávio, o Rio Grande do Sul inteiro agora está vulnerável. Exato. Ou seja, vamos salvar os quilombolas, os indígenas, não sei o quê. Vamos fazer uma analogia. Salvar todos. Vamos fazer uma analogia? A gente tem aqui o helicóptero sobrevoando a tragédia. A gente baixa o helicóptero e fala, aquele ali é um cigano. Opa, salva. Não, aquele loirinho do olho azul? Não. Pra mim é isso. Essa fala dela é uma fala... Só então, aí você tem que tomar cuidado com a interpretação. Vai falar, o senhor tá assim, não, eles são vulneráveis. Só que você tá falando um ponto que é verdade. Todos estão vulneráveis. Você tem que acolher todos. Então assim, vamos salvar o povo do Rio Grande do Sul?
Porque começa isso também. Então, por exemplo, vamos só salvar os indígenas e quilombolas. Tá, prioridade, tá. E aquela senhorinha que ficou no telhado, uma senhorinha de 80 anos que mal anda, também não tem que ser salva? Que é isso que eu acho, que essa polarização que tá me irritando. É isso aí. Agora, assim, é a torcida, né? Você falou, peraí, salvar. Mesma coisa. Eu estou vendo um monte de veterinários, voluntários e abrigos para os animais. Eu não vejo uma reportagem que tu vai falar da imprensa. A imprensa também só mostra o que é interessante para ela. Que eu digo no texto geral. Audiência. Audiência. Porque cadê mostrando esses veterinários? Cadê esse abrigo? Mas mostraram certas cenas de porque, é claro, um marketing. Então, assim, você percebe? Aí começa também um jogo de interesse. É que você falou da exposição das pessoas, né? Dos influenciadores, pessoas da mídia tomando a frente disso. Será que é tão ruim ter pessoas, como diz tem até uma deputada da esquerda que fala, os bilionários não deveriam existir. Será que não? Será que não? Será que eles fazem tão mal assim pra gente? Será que eles não geram milhares de empregos? Sim. Será que eles não estão gerando salvações? Será que as pessoas pensam? Aí eu queria falar de novo, Luciano Hang. Por mais que você não goste dele, que ele virou bolsonarista, não importa. Mas... Não importa. Estão ajudando. Estão fazendo a diferença. Ele põe uma câmera na cara dele e sai filmando. Isso avalia depois. Sim. Vê o que ele está fazendo. Felipe Neto mandou lá aqueles equipamentos que filtram água, né, de uma água suja. O governo de Israel mandou para o Brasil. Mandou também. O Felipe Neto fez. Eu, particularmente, assim, não gosto das ideias do Felipe Neto, mas é um cara que está ajudando. Com mídia, dane-se. Não importa. A sua visão é a seguinte, vamos ajudar? Vamos ajudar. Não importa a maneira. Isso aí. Que é isso que está acontecendo. Agora, tá vindo, já tô vendo comentários. Não, o cara tá se exibindo. O outro, nossa, o cara... Por exemplo, eu não... A gente chama do velho da van, gente, desculpa. Mas fala, eu não gosto dele, mas o que ele fez foi louvável. Deixa de lado. Por exemplo, muitas pessoas estão fazendo... Até a Gisele Bündchen apareceu para defender o estado dela, chorando, sem maquiagem, mas tá só o nome dela. Então, assim, move. Isso mesmo. O nome move. E assim, Flávio, a gente tem que parar com isso de... mas o cara fez... Não, peraí. Vamos analisar essa foto depois? A gente precisa de dinheiro agora e comida. É isso aí. As emergências em primeiro lugar. Então, quando vem uma fala de indígenas e quilombolas, eu acho que neste momento também são tão vulneráveis quanto os próprios... Tá, mas isso não é uma fala que agrega, é uma fala que divide. Então, e aí o que acontece? Vou dedicar todos os meus recursos para aquilo. E, como eu disse, e aquela família que está lá em cima do telhado? Então, assim, eu acho que hoje todos estão precisando. Todo mundo está pegando uma casquinha dessa tragédia. E assim, vai, por exemplo, quem tem uma má índole tá pegando carona nisso. Agora, o Whindersson Nunes eu achei muito legal da parte dele. O Whindersson muito legal. Ele arrecadou 3 milhões só com o show. Eu não sei se todo mundo sabe, mas ele fez uma sugestão pelo Twitter pro Vasco da Gama, pro clube, dizendo, que tal vocês liberaram o estádio para fazer um show e toda a arrecadação vai pro Sul? 3 milhões. Falaram, ótima ideia, me chama no DM. 3 milhões, já recolheu 3 milhões. Cara, isso é Agora, sensacional. assim, eu preciso ser artista famoso. Por exemplo, a gente tá aqui no Alto GT, eu indiquei uma clínica que você pode fazer, se tiver na sua cidade também. Agora, o que eu não gosto é quando vem aquela coisa, sabe, assim, vamos ajudar. Depois de tudo, porque depois de tudo, depois do caos que causou da imprensa, a imprensa teve que ir lá, começou a se mobilizar para deveria. Depois do show, isso. Aí a gente vai dar atenção pra tragédia. Foi mais ou menos assim, isso. Só que foi pra mim um tiro no pé. Foi porque, de novo, o movimento orgânico das pessoas é a realidade, gente. Não é a internet. Não é a narrativa, é a realidade. Vai lá, pisa na lama, até usando, né, essa analogia, pra você entender a situação. Mas você tá falando que você tá no microfone aí, sentado no ar-condicionado. Não, eu tô falando a realidade que muitos políticos de todos os lados deixaram de olhar para a realidade. O Lula, ele está perdendo esse poder dele porque a esquerda, o PT, deixou de olhar para os pobres há muitos anos. Muitos anos. E se olhou um dia... vai vir comentário um monte de coisa falando. E é só escrever. Só escrever. Isso aí é só vocês procurarem. Ele mesmo, o Lula, criticando a equipe dele porque não encheu no 1º de maio. Isso é o quê?
Isso é movimento orgânico. Sim. As pessoas estão enxergando que aquilo ali tá, alguma coisa está errada. Para concluir, é assim. Lula não dá certo. Vamos para Bolsonaro. Vamos para Bolsonaro, dá certo. Eu acho assim. Enquanto a gente estiver no Fla-Flu. Mas a gente tá. Por quê, Flávio? Essa movimentação em massa. Tem que tirar o Lula, então vou pro Bolsonaro. Quando a gente parar. Ou voto do ódio, né? Exato. Vou votar no outro porque esse aqui é. O Brasil, ele se reelege os candidatos pelo voto do ódio. Eu odeio aquele cara, eu vou votar nele. Eu odeio aquele cara, agora eu vou votar nele. E você viu que tá ficando. Aí eu acho que tá na hora. Eu não voto mais em um e não voto mais em outro. Por quê? Enquanto não surgir alguém que representa as minhas ideias. Enquanto eu não quero votar pelo ódio. Eu confesso que eu nunca votei consciente, tá? Puta, tô votando porque eu acredito. Nunca. Não é pelo ódio. E a primeira vez a eleição do Bolsonaro, eu acreditei naqueles discursos que representam as minhas ideias. Ele não me representa. Então. Certo? Sim. Quando no primeiro ano, quem que é seguidor de político, que no primeiro ano que o político começa a fazer as cacas dele e você já abandona? Esse fui eu. Um monte também foi. Esse fui eu. Só que é muito pouco. O resto segue a onda porque... Eu preciso estar dentro da casinha. Eu preciso estar dentro da casinha. Isso mesmo. Outro dia a gente vai falar da parte boa do governo anterior. Sim. E da parte boa desse governo também, que a gente tem que falar Mas sempre. Eu achei, já deu uma clareada. Gente, esse é Sem Paixões, não se esqueça, tá? É um quadro que a gente vai falar de coisas sem paixões. Eu não defendo nenhum nem outro. O que a gente defende aqui são pontos de vista que a gente tem que começar a refletir. Um povo que reflete é um povo que tem uma atitude melhor. Tá? Comente. Vocês são muito bem-vindos para comentar. Agradeço de novo, Flávio. Valeu. Obrigado. E nos vemos no próximo, tá bom? Valeu, Tchau. Pessoal. Não esqueça de doar. Isso.